Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro dia de curso. Hoje nós vamos iniciar o módulo 3 do curso básico de programação neurolinguística. Espero que vocês estejam animados e empolgados com a aula de hoje. Hoje e a aula de amanhã, nós faremos vários exercícios, principalmente a aula de amanhã. Para amanhã, reserve caneta ou lápis, se quiser, e papel, porque nós vamos fazer exercícios, vamos colocar no papel as nossas metas, tirar daqui da cabeça e colocar no papel para virar uma prática, um compromisso de cada um. Toca o sininho que você toca na aula presencial, então está aqui o sininho que me acompanha há 24 anos. Eu comecei a estudar PNL há 24 anos atrás e comprei, não esse aqui, porque esse aqui já é uma outra versão, comprei um sininho desse, que é o meu símbolo, é a minha metáfora, que me lembra de algo que eu gosto muito, que é a PNL, e me leva a um estado de espírito interior muito grande, muito agradável. Toda vez que eu quero acessar uma emoção boa, eu toco esse sininho, ele imediatamente me remete a um estado emocional de recurso. Começando, lembrando que o curso básico de PNL é uma parceria entre Sandro Pereira e a SB Cursos. A SB Cursos nasceu da SB Comunicação, que é uma agência especializada em marketing digital, é uma agência que atua há 20 anos no mercado e tem um grande público que são os hospitais, as clínicas médicas. Vocês podem imaginar neste momento o tamanho do trabalho que a SB está e do desafio que ela está enfrentando. Então, lembrando, rapidamente, o primeiro módulo de segunda-feira foi uma introdução à PNL, o módulo de ontem foi falar sobre o modelo mental, como é que nós criamos o nosso modelo mental, as posições perceptuais, primeira, segunda e terceira, e falei da tétrade, dos nossos estados emocionais. Aula de hoje, vamos falar dos canais sensoriais. Vou fazer uma rápida revisão do modelo mental, porque ele é fundamental para o entendimento do conteúdo de hoje. Vou falar dos canais sensoriais, vou falar da função dos sentidos e do sistema representacional. E a aula de amanhã, objetivos e metas. Vou falar sobre roda da vida, campo de forças de Kurt-Lewin. Vou falar da meta esperta, que é um acrônimo, como você pode guardar e criar uma meta esperta, e vou terminar falando de imagem mental. Sandro, pode dar alguma dica com relação à procrastinação, além do switch? Essa foi da Priscila. Priscila, eu disse que iria colocar lá na pasta uma técnica chamada chocolate Godiva ou Godiva. Já está lá a técnica. Se quiser, baixa a técnica para você. Faz, se tiver dúvida, pode me ligar, pode me mandar uma mensagem, um WhatsApp, ou por e-mail, ou acessar as redes sociais, que eu irei te responder. Sandro, como se situa a PNL no campo do reconhecimento científico? Primeira coisa, eu não sei se todos aqui têm idade para lembrar disso, mas, de qualquer forma, vou contextualizar trazendo uma metáfora. Há muitos anos atrás, quando foram inventados os vídeos cassetes, tinham dois modelos de fita ou de filmagem, que era um que a Sony produziu, específico da Sony, que era o Betamax, e tinha o VHS. O Betamax, para você usar o videocassete, usar a fita, a gravação nesse formato, você tinha que pagar royalties para a Sony. O que aconteceu? As outras empresas se reuniram e criaram o VHS, que era uma plataforma aberta. Com isso, o Betamax sumiu do mercado, o VHS ganhou espaço e cresceu. Onde eu quero chegar? A PNL, por que ela não se situa no campo da ciência? Porque a PNL, o termo programação neurolinguística, e todo o conteúdo, a ideia da PNL, pertence a uma pessoa, ao Richard Bandler. Com isso, o que aconteceu? Ele se tornou proprietário de uma marca. O que as outras pessoas fizeram? Começaram a escrever, por exemplo, o seu gigante interior lá do Tony Robbins e por aí vai. Cada um inventou um nome diferente para falar da mesma coisa. Portanto, por que a PNL não se tornou uma ciência como é, por exemplo, dentro da psicologia, a terapia
comportamental cognitiva? Porque tem um dono. Olha só que interessante. No caso da TCC, teve um psicólogo criador, o Aaron Becker, mas ele não se tornou proprietário disso. Portanto, ele transformou o conhecimento e a pesquisa dele no conhecimento científico. Infelizmente, isso não aconteceu com a PNL. Portanto, hoje, muita gente chama de neurosemântica. Guardem esse nome, neurosemântica. O que é isso? É os mesmos conceitos da PNL, só que com um nome diferente. Eu fui aluno do irmão do... A PNL foi criada pelo Richard Bandler e pelo John Grinder. Eu fui aluno do Michael Grinder, que é o irmão dele, é o irmão mais novo. E eu fiz essa pergunta para ele: por que não continuam com a PNL e não transformam isso em ciência? Ele olhou nos meus olhos e disse: Sandro, isso é uma briga entre os dois que não tem quem coloque paz nisso. Então, infelizmente, contando um pouco da história, a PNL não se tornou ciência porque ela se tornou propriedade de uma pessoa. Vamos lá, espero ter respondido. Ivani, mesmo quando esse comportamento é declaradamente nocivo para o outro. Bom, o contexto é o seguinte, Ivani, que eu entendi da pergunta. Eu falei que todo comportamento tem uma intenção positiva para quem realiza o comportamento. Note que o comportamento é positivo para a pessoa, mas talvez para você não seja. Eu vou te dar um exemplo trágico, mas é porque eu me lembrei de uma amiga minha. Ela perdeu um primo tem aproximadamente 1 ano. O que esse primo dela fez? É trágico mesmo, gente. Olha que coisa. Não procurou ajuda, não procurou uma psicoterapia. Ele simplesmente entrou num processo depressivo e pulou da janela do apartamento dele. Aí vocês vão me perguntar: Sandro, qual foi a intenção positiva dele? No caso, ele tinha uma intenção de diminuir a dor dele, de aliviar o sofrimento dele. Mas, ao fazer isso, ele criou um problema muito grande para a esposa, que estava grávida, e, obviamente, para a criança, que, graças a Deus, nasceu depois, nasceu bem saudável. Percebam, todo comportamento tem uma intenção positiva para quem realiza o comportamento. Às vezes, a intenção positiva do outro não é bom para mim, mas tem uma intenção positiva para ele que faz aquilo. Desculpa ter sido trágico, mas às vezes eu preciso pegar extremos para deixar bem claro para vocês o que é um comportamento, o que é uma intenção positiva que leva a um comportamento. Outro aqui, agora do Fabiano. Como eu posso modificar o eu diante de uma atitude na qual eu não consigo achar uma intenção positiva? Exemplo, se um chefe humilha um funcionário. Bom, vamos lá. Fabiano, o comportamento de alguém humilhar o outro, muitas vezes por trás disso está o quê? O medo. Então a pessoa quer se colocar acima do outro. Para ela que humilha o outro, o comportamento, a intenção positiva dela é se proteger, nem que seja humilhando o outro. Então, mais uma vez, o comportamento que a pessoa realiza tem uma intenção positiva por trás dele, mas para ela, que não necessariamente é para o outro. E no caso dos cursos, quando eu ministro presencialmente, especialmente quando eu falo de leitura facial das emoções, eu ensino para os meus alunos no mundo corporativo como identificar na face um psicopata. Muitas vezes, um psicopata cresce na empresa, se torna gestor e humilha e faz uma série de coisas com as pessoas. Bom, mas deixa eu avançar para não perder o tempo de vocês. Quem já foi meu aluno já sabe disso. Como identificar comportamentos, sinais de um psicopata. Aliás, um dado interessante. Há 4 vezes mais chance de encontrar um psicopata dentro de uma empresa do que em qualquer outro lugar. A maior parte dos psicopatas estão ocupando posições, cargos elevados dentro das empresas. Não quer dizer que todo gerente, diretor, executivo, alto executivo é um psicopata, pelo amor de Deus, não é isso. Vamos lá. Léo, tem como ver a aula de ontem? Já respondi, na semana que vem ficará à disposição. E a Sandra, como a forma mais simples de mudança de comportamento para um adolescente ter mais prazer em estudar? Sandra, PNL é sobre nós, não é sobre o outro. Se o adolescente quiser, ele pode sim utilizar as técnicas de PNL para ele, enquanto estudante,
se interessar mais por estudar ou se dedicar, mas não vai ser você que vai mudar o outro. Nós não mudamos o outro. Lembrando, o máximo que nós fazemos é mudar a nós mesmos. Vamos, aula de hoje, módulo 3. Temas de hoje: aprender sobre a forma como nós estruturamos os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações. Identificar as representações internas, que são os nossos modelos mentais que geram impacto no comportamento, seja um comportamento construtivo ou um comportamento destrutivo. Realizar exercícios mentais usando as representações internas. Então, módulo 3, que agora vamos começar tratando estas questões. Enquete. Qual é a função dos sentidos? Então, passando aqui, vamos lá. Lembrando rapidamente o modelo mental. Existe a realidade externa, que é qualquer coisa fora de nós, que é apreendida através dos canais sensoriais, da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar. Isso tudo vai virar sinal elétrico. Os sentidos transformam os estímulos do meio externo em sinais elétricos para o nosso cérebro. E a mente, que é um fenômeno, ela filtra isso através da linguagem, das nossas crenças, dos nossos valores e das nossas memórias, que vai gerar na nossa cabeça uma representação interna. Lembrando que nós temos na cabeça não é a realidade, é o nosso mapa da realidade. E é importante saber distinguir os dois, para não se confundir. E os nossos pensamentos, os nossos estados emocionais e a nossa fisiologia mexem com a nossa representação interna, que, por sua vez, todas essas forças interagindo produzem o nosso comportamento, que pode ser construtivo, como eu falei agora há pouco, ou destrutivo. O comportamento de alguém é sempre com base numa intenção positiva lá dentro do modelo mental daquela pessoa, ainda que o resultado para os outros não seja positivo. E o que é o feedback comportamental? Eu me comporto de acordo com a forma como eu percebo e enxergo o mundo. Isso é um ciclo constante. Vejo o mundo, tenho uma ideia do mundo, me comporto. Vejo o mundo, tenho uma ideia do mundo, me comporto. Vejo o mundo, tenho uma ideia do mundo, me comporto. É um ciclo constante. E agora nós vamos começar a aprender a usar os canais sensoriais. Vou pedir a vocês um primeiro exercício mental. Pare tudo. Isso. Por um instante apenas. Fique aí quieto, quieta. Aproveite para respirar fundo, assim, ó. Inspire e expire tranquilamente. Agora, observe o seu ambiente. Olhe para as coisas ao redor. Olhe e veja. Veja todos os objetos que você puder ao seu redor. Eu estou olhando agora para o copo d'água e bebi. Ouça os sons e os barulhos do seu ambiente. Enquanto você vê as coisas ao redor, ouça os sons e os barulhos do ambiente. Perceba a temperatura do local. Se está quente, se está frio, se está agradável. E esteja plenamente presente aqui e agora. Totalmente presente. Para isso, você vai respirar inspirando e expirando com os olhos abertos. Isso, esteja presente. Com isso, você acabou de se conectar com os sentidos, voltando eles para o mundo externo, fora de você. Então, uma das funções dos canais sensoriais é nos conectar com o mundo fora de nós. Então, o que nós fizemos agora, basicamente, foi colocar os sentidos voltados para o mundo externo, o mundo fora de nós. Agora, você vai pegar qualquer coisa que você queira, olhe para esse objeto aí, seja lá o que for que está na sua frente, aí na sua casa ou no seu escritório, onde você estiver, olha para este objeto, pode ser um quadro na parede, um copo, enfim,
e olha para ele, fecha os olhos e recria a imagem desse objeto na sua mente agora. O objeto que você acabou de olhar. Veja ele com seus olhos da mente. Isso. Podem abrir os olhos, voltar para cá, daqui a pouco eu vou explicar. Importante, nós estamos trabalhando os sentidos. PNL passa muito pela percepção. A gente tem que aprender a usar os sentidos, olhar e ver, ouvir e escutar e sentir também. Senão nós ficamos muito no mundo superficial, onde a gente olha e não vê, o outro fala e a gente não ouve, e não tem diálogo, não tem comunicação. Fizemos esse primeiro exercício e agora nós vamos começar a entender melhor os canais sensoriais. Lembrando, realidade externa é apreendida através dos canais sensoriais. E agora vem uma pequena mudança, que é o seguinte: a programação neurolinguística, ela trabalha com canal visual, canal auditivo e canal sinestésico. O que é o canal sinestésico? É a junção do olfato, do tato e do paladar. Mas, professor, você escreveu sinestesia com C e não com S. É porque sinestesia com C significa a junção do olfato, tato e paladar. É quando você utiliza também a sua própria percepção de si mesmo. Então, é sinestesia com C. Sinestesia com S é a sinestesia de um toque, ou da sensação só do calor ou do frio. Portanto, a PNL vai trabalhar com esses 3 canais. E agora eu vou falar da função dos sentidos, que vocês sabem muito bem. Os sentidos podem nos conectar tanto com o mundo externo, fora de nós, como com o mundo dentro de nós. Isso tudo, gente, apesar de ser comum para todos, é importante que eu diga isso, para que vocês entendam como nós processamos as informações dentro do nosso cérebro. Quando nós sintonizamos o mundo externo, o mundo fora de nós, o que nós estamos fazendo é criando uma imagem mental na nossa cabeça, uma representação do mundo. Lembra-se do copo? Ou do objeto que você olhou agora há pouco, que eu pedi para cada um olhar para um objeto, fechar os olhos e ver esse objeto na sua mente? O que eu estimulei vocês? A usarem os sentidos para capturar o mundo fora de você e gerar uma representação interna, uma imagem mental. Eu garanto com 100% de certeza que eu não sei o que você tem na sua mente, mas eu sei o seguinte: que o que você tem na sua mente é constituído de imagens, sons e sensações. Qualquer que seja o seu pensamento agora, se você for um bom observador de si, você vai observar que seu pensamento é constituído de imagens mentais, sons e sensações. E olha só que dado interessante: 33% do nosso encéfalo, do nosso cérebro, é dedicado às imagens mentais. Tem um lobo específico só para isso, que é o lobo occipital. Ah, mas espera aí, é exatamente sim, é exatamente isso. O pensamento humano, ele é constituído de imagens mentais, que essas imagens mentais podem ser provenientes de diferentes fontes ou de diferentes estímulos. Mas o fato é que o único sentido que tem um lobo totalmente dedicado para ele é o sentido da visão. Daí a importância de entender a nossa representação interna e as nossas imagens mentais. Gente, é tão básico isso, mas é o básico que funciona. Se a gente entender que nós temos na nossa cabeça uma representação, que gente, eu estou falando do cérebro, do órgão físico, 33% do funcionamento dele é dedicado à visão, às imagens mentais. O que eu estou passando para você é a chave para você entender isso aqui, ó. Como é que você fica alegre, triste, feliz ou miseravelmente infeliz? Tudo isso está aqui dentro, através das imagens mentais. Lembrando, então, essas imagens, essas representações internas, elas mexem com a minha fisiologia, mexem com as minhas emoções, mexem com todo o meu corpo e geram comportamento.
Portanto, o meu comportamento pode ser modificado mudando as minhas imagens mentais. Gente, isso é simples, totalmente factível e possível de ser realizado. Quer ver um exemplo disso? Tem muita gente, adulto, que não assiste filme de terror sexta-feira sozinho em casa. Estou mentindo? A pessoa sabe que aquilo é um filme, que é mentira, que é ficção, mas na mente dela ela fica com medo. E pior, ela está em casa, ela diz, não, vou assistir o filme. Ela assiste um trechinho, daqui a pouco ela ouve um barulho na sala, e ela está no quarto, ela fica morrendo de medo. Tudo isso está se passando o quê? Na cabeça dela, no modelo mental dela. E está mudando o comportamento, mudando a fisiologia, alterando uma série de coisas. Mas vamos lá, que isso é muito legal. Então, agora, a função dos sentidos também é nos conectar internamente. E quando nós usamos os sentidos virados para fora, nós criamos uma representação na nossa mente. Quando nós pegamos os sentidos e viramos ele para dentro, nós sintonizamos o mundo dentro de nós. E nós somos capazes de compreender, de aprender e apreciar a nós mesmos num nível profundo de existência. Tem gente que não gosta de olhar para dentro de si porque acha que vai se deparar com o vazio da alma. A alma não é vazia. Você, enquanto ser humano, é cheio de vida, de experiências, de valores, de crenças. O que tem valor não está fora de você, está dentro de você. É que nós aprendemos, num mundo material e consumista, que nós precisamos ter, e o ter está fora de nós, para depois sermos alguém. Não, essa é a lógica capitalista, nada contra o capitalismo, mas é a lógica do consumismo. Você é, em essência, tudo o que você precisa. O mundo fora de você, ele é importante? É, mas também o mundo dentro de você. E isso é tão básico, mas a gente se esquece, a gente olha para fora como se o mundo fora de nós, como se a grama do outro, do vizinho, fosse mais verde que a nossa. E olha só o que acontece quando eu viro os sentidos para dentro, eu deixo de ver o mundo fora de mim, e agora os sentidos ficam voltados para dentro. Quando os sentidos se voltam para dentro, o nome disso na PNL é sistema representacional. Eu estou representando agora dentro da minha cabeça o mundo que eu vi através das minhas experiências. Portanto, agora eu vou começar um ciclo interno de apresentar e reapresentar o mundo aqui dentro para mim mesmo. É o momento, muitas vezes, em que a gente entra nos solilóquios e nos colóquios. O solilóquio é você com você mesmo, falando com você mesmo. E os colóquios é você falando com uma outra pessoa dentro do seu modelo mental. Isso é um mergulho na existência humana. Gente, guardem isso, é um mergulho na existência humana. Vamos fazer um exercício agora, muito importante, de visualização. Lembre-se de algo bem agradável, seja lá o que você quiser. Pode ser de fórum íntimo, pode ter acontecido ontem, há 1 minuto atrás, há 10 anos atrás, sei lá, quando seu filho nasceu, ou quando você passou por a faculdade, ou quando conseguiu o primeiro emprego, ou quando deu o primeiro beijo na boca, sei lá o quê. Quando você se sentiu bem, o importante é que seja uma lembrança agradável. Agora, só vai funcionar se você lembrar, tá bom? PNL não é sobre os outros, é sobre nós mesmos. Pode ser com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Tem gente que lembra bem com os olhos abertos. Fica assim às vezes, ó. Tem gente que lembra melhor com os olhos fechados. Fique à vontade. Agora eu vou pedir para você se interiorizar um pouco. Novamente, inspire, se interiorize. Lembre-se da imagem de algo muito agradável que aconteceu na sua vida. Eu estou, para vocês saberem, eu estou 24 anos, voltei no tempo, 24 anos atrás. Estou lembrando do primeiro dia que eu olhei para o meu filho, dia do nascimento dele. Nossa, emoção muito boa, gente. Agora, faça o seguinte, você se transformou num pesquisador. Observe as suas imagens mentais. Observa essa lembrança agradável. Se é uma imagem,
ou seja, uma fotografia, algo parado. Não tem certo ou errado. Ou se é um filme que está passando na sua cabeça, se essa lembrança ela é colorida, se ela é preto e branco, se ela está próxima de você, ou se ela está distante de você, se ela está mais do lado esquerdo da sua tela mental, ou mais do lado direito da sua tela mental, ou se está ao centro, ou mais para cima, ou mais para baixo. Observe que sons, ou quais são os sons que estão na sua mente agora. Quando eu lembro da imagem, eu lembro do meu filho, no colo da minha esposa falando comigo, eu olhando ali para ele e ouvindo a voz dela, vendo o sorriso dela de felicidade. E observe também as sensações corporais. O que essa lembrança agradável te produz de sensações corporais? Isso. Provavelmente, se você está entrando nesse exercício de cabeça com a sua mente, você deve estar curtindo uma sensação de bem-estar corporal muito grande. Tenho certeza que se você realmente lembrou de algo agradável, você deve estar curtindo isso de forma fantástica. Aproveite isso. E o que você acabou de fazer foi usar os seus sentidos voltados para dentro de você mesmo. Ah, alguém botou aqui que filmes de terror passam imagens negativas, que ficam na mente. Sim, tudo que nós vemos cria imagens mentais. Ah, Caroline, lembrei do meu primeiro mergulho. Opa! Nascimento do meu neto, presenciei o parto. Oh, que bacana, Jô! Amamentando meu filho pela primeira vez, o sorriso. Oi, Rose, que bacana, nascimento do meu filho. Lembrei de quando cheguei em casa da maternidade com meu filho nos braços. Oh, que bacana. De verdade, como é que foi a experiência? Se sentiram bem? Com certeza se sentiram bem. E vocês não precisaram tomar Prozac, não precisaram tomar nenhum ansiolítico, não precisaram tomar nenhum calmante, enfim, de uma maneira mais genérica. Vocês simplesmente usaram o poder da mente de vocês para se sentirem bem. E nem precisaram comer chocolate. Vocês, ao lembrarem de coisas agradáveis, geraram o hormônio do prazer, e esses neurohormônios produziram uma série de alterações na corrente sanguínea, entrar na corrente sanguínea e produzir uma série de alterações na sua fisiologia, no seu corpo. Gente, agora vamos avançar um pouco mais. Voltando aqui para o conteúdo, já estamos terminando a aula de hoje, não sei se passou rápido ou não. Então, nós usamos os sentidos. O que nós fizemos? Sintonizamos, ao lembrar de coisas agradáveis, o mundo dentro de nós. E aí tinham imagens mentais, sons, sensações, percepções corporais. Em outras palavras, nós criamos imagens mentais. Olha para a tela do lado direito, na parte superior. Agora nós pegamos o mundo que estava fora de nós e reapresentamos o mundo a nós mesmos. E quando nós pegamos essas imagens mentais e reapresentamos a nós mesmos, nós criamos um ciclo onde eu posso, agora é o grande segredo da aula de hoje, eu posso mudar qualquer experiência que eu tive na minha vida, seja ela boa ou má, mudando o quê? Mudando o conteúdo da minha consciência. E o conteúdo da sua consciência é formado de imagens mentais, pelo canal visual, auditivo e sinestésico. Sandro, você está dizendo que eu posso, então, pegar uma informação, um fato que aconteceu na minha vida que foi ruim e tornar esse fato mais palatável para eu viver melhor? Sim, é exatamente isso que eu estou propondo para você, meu amigo, minha amiga. Exatamente isso. Isso é simples, isso tinha que ser ensinado todos os dias nas escolas para que as pessoas pudessem aprender e viver melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro até hoje do dia que meu avô faleceu. Eu sempre fui muito ligado ao meu avô e à minha avó, mineiros, né, do interiorzão lá de Minas. E meu avô faleceu no dia 20
23 de dezembro. No dia 24, ele foi enterrado num cemitério lá em Inhaúma, no Rio de Janeiro. Eu lembro exatamente, eu passei a noite lá naquela ocasião, praticamente sozinho lá com o corpo do meu avô, e no dia seguinte nós estávamos entrando no cemitério, o cortejo entrando, e nesse dia foi inaugurada a estação do metrô de Inhaúma. E meu pai, sem saber nada de PNL, eu tinha 18 anos na época, meu pai olhou para mim, bem sério, e disse: meu filho, estão soltando fogos na hora em que seu avô está entrando no céu. Isso é para nós comemorarmos, é algo maravilhoso. Gente, eu criei uma imagem mental dos fogos do meu avô entrando ali nos céus, sendo recebido por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu nunca sofri pela morte do meu avô. Eu senti. Se eu pudesse escolher estar com ele agora, aqui comigo, eu gostaria. Mas eu ressignifiquei a minha experiência. O que aconteceu? Aquela imagem que naquele momento na minha cabeça era uma imagem de desagradável, triste, de sofrimento. Quando meu pai falou aquilo, meu pai não sabia nada de PNL. Eu criei uma nova imagem mental. Toda vez que eu lembro do meu avô, eu lembro com profunda alegria no meu coração, porque eu simplesmente ressignifiquei esse mundo aqui dentro de mim. E você? Conta para mim uma única experiência de algo que você viveu que foi desagradável, mas você depois olhou para aquilo de uma outra forma. Quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente se dedica para passar por uma prova, para um concurso, ou para ter um artigo científico aceito, a gente se dedica para caramba e aí não acontece. E daqui a pouco você descobre que aquilo que não aconteceu foi até bom, porque te abriu a possibilidade de conseguir, de adquirir algo melhor ainda que você inicialmente não tinha visto. Sônia, chorei agora pela história, linda história. É mais do que linda, gente, é completamente verdadeira. Então, eu tenho esse sentimento muito bom dentro de mim. E o que eu fiz? Anos depois é que eu entendi que tudo estava aqui na minha cabeça, eu podia ressignificar os momentos difíceis da minha vida. Bom, legal. Agora vamos para um outro exercício. Agora esse exercício vai mexer com vocês, quem quiser. Quem não quiser, fica aí quietinho, observando, ouvindo e aprendendo. Mas temos um outro exercício. Em geral, coisas que no momento me deixam triste, depois eu vejo que foi melhor que poderia ter me acontecido. Exatamente, Rita. Isso é a sabedoria da vida. Gente, nós não teremos tudo que nós queremos na nossa vida. Portanto, precisamos aprender a valorizar o que nós temos. Tudo que vem, eu tenho essa crença, tudo que vem, vem para o bem, mesmo que eu não compreenda aquilo naquele momento. Tudo que vem, vem para o bem. E aí é aceitar. Ah lá, outra pessoa, Cláudia Beatriz, troquei o trabalho de informática para ser professora de dança. E dança muito bem, Bia. E sei que você é uma excelente professora. Então vamos lá. Voltando aqui. Não, vou fazer essa experiência assim, com a tela aberta. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte agora. Quem quiser experimentar, você vai pegar uma lembrança levemente desagradável, algo que te deixou chateado, triste ou aborrecido. Pode ter sido com seu pai, com seu irmão, com a sua mãe, com seu filho, com seu sobrinho, com seu chefe, sei lá, com qualquer pessoa. Pega essa lembrança levemente desagradável. O que é levemente desagradável? Você vai pegar uma lembrança e vai dar uma nota de 0 a 10 para ela. O máximo de desagradável que ela pode ser é 4. Então, alguma coisa, sei lá, ou teu vizinho não te deu bom dia, ou, sei lá, o porteiro do prédio onde você trabalha não foi gentil, seja lá o que for. Pega essa lembrança, vou imaginar que vocês estão fazendo isso. Pega essa lembrança levemente desagradável e faça o seguinte com ela. Agora você é um explorador de si mesmo, de si mesma. Pega essa lembrança desagradável, se ela tem cor, tira a cor dessa lembrança, coloca ela em preto e branco. Se ela é preto e branco, coloca ela totalmente cinza.
Isso, tudo na sua mente. Pega essa lembrança e faz com que ela vá se tornando cada vez menor, 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 como se fosse um quadrado diminuindo, ou uma bola vai ficando pequenininha, pequenininha, leve, pequenininha, leve. E imagina ela se afastando de você lá no horizonte, indo para bem longe, afastando de você, bem longe de você, tirando a cor, tirando os movimentos, tira os sons e afasta ela de você. Veja o que aconteceu. Provavelmente, meça agora essa lembrança de 0 a 4, né, que foi o número máximo que eu pedi. Provavelmente, se você lembrou dessa lembrança desagradável e tirou a cor, tirou a luz, colocou em preto e branco, cinza, transformou ela numa bola pequena e você até soprou, ela foi para longe de você, com certeza a sua sensação corporal é bem melhor do que antes. Sim ou não? Diz aí para mim. A imagem acabou sumindo. Sim, é isso. Nós usamos... Já vi esse conceito num vídeo em inglês. Sim, tem o nome de frame. Tem outros nomes também, de imprint, de reimprint. Tem vários nomes. A PNL chama de submodalidades, que é usar os sistemas representacionais. O que são as modalidades? Visual, auditivo e sinestésico. A gente usa cores, sons, sensações. Me sinto mais leve. A imagem perdeu-se na imensidão do mar. Ok. Gente, faça isso com aquilo que te incomoda hoje, agora. Se você está angustiado, sofrendo por causa da Covid-19, pega essa imagem mental e leva ela para longe de você. Troca ela por uma imagem agradável, de bem-estar, de sensação corporal. Isso é ciência aplicada à vida do dia a dia. É ciência aplicada à vida humana. Então, fechando aqui o ciclo, o que nós fizemos foi, pegamos uma imagem mental de algo desagradável e mudamos o sistema representacional, a visão, a audição, tiramos o olfato, tato. Você pode mudar várias coisas. Foi só uma sugestão da imagem. Tem aqui um exercício mental para você fazer depois, quando terminar a aula. Lembre-se de uma situação levemente desagradável, outra diferente daquela. Atribua uma nota de 0 a 10. Isso está escrito na apostila, tá, gente? Passe de associado para desassociado. O que é isso? Eu estou agora olhando aqui para esta câmera que está na minha frente. Eu estou olhando para isso aqui. Desassociado. Eu estou aqui atrás, onde estão as minhas mãos, olhando o Sandro sentado, olhando para a tela do computador, olhando para vocês. Então, você pode fazer o quê? Na sua imagem mental, se você está associado, ou seja, vendo a partir da primeira perspectiva, da primeira pessoa, do eu, você pode imaginar-se de fora, olhando você ali dentro. Sabe aquela ideia do picture in picture? Você vê a sua tela mental e vê você dentro da tela mental. Isso é estar associado e desassociado. Segredo: toda vez que nós lembramos de algo associado, o nível de emoção é maior. Toda vez que lembramos de algo desassociado, o nível de emoção é menor. Esse é o caminho para a cura da fobia. Mas isso é assunto para uma outra aula. Olhe de cima a sua lembrança, ou olhe de baixo para cima, de um lado, do outro. Vá mudando essas perspectivas. Lembra-se que nós trabalhamos ontem? Primeira posição, segunda posição perceptual e terceira posição perceptual. Imagine você olhando a tua história de diferentes ângulos. Outra, observe do ponto de vista de uma outra pessoa. Imagina o seguinte, que eu sou o Sandro e aqui do lado tem o outro Sandro falando comigo. Ora, Sandro, ora, pois, precisas mudar essa tua cabeça. Precisas ver o mundo de outra maneira. E eu começo, poxa, Sandro, não é que a sua versão portuguesa lá não me engana bem, mas tudo bem, mas é uma maneira de olhar. Você pode mudar o seu tom de voz ao falar com você, criar um sotaque. O que você está fazendo? Usando as suas representações mentais. Você pode botar uma música na sua lembrança desagradável. Por exemplo, Pirlim Pim Pim, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Xuxa, seja lá o que você quiser. Ou uma dica boa, quando você tiver com uma imagem mental desagradável, lembra da voz do Pato Donald cantando parabéns para você.
Modesto é você, sua querida. Ridicularize a imagem mental que você tem que te desagrada e ela vai perder o valor simbólico negativo. Detalhe, não é ridicularizar a outra pessoa, é a imagem mental que te faz mal. E, por fim, você pode ver o filme de cabeça para baixo da sua lembrança. Gente, isso dá para ficar aqui horas e horas trabalhando com essas questões. Isso é muito legal. E agora eu quero saber, porque estamos encerrando a nossa aula de hoje e amanhã nossa última aula é fantástica. Vamos falar sobre metas, como colocar as metas no papel. Gente, que essa aula traga para você paz interior, para que você possa ser o dono da sua própria existência enquanto ser humano. É isso que eu quero. Revisando rapidamente, tudo que nós criamos está aqui dentro, através de imagens, sons e sensações. Se você quer ter maior liberdade sobre você mesmo, lembre-se, PNL não é sobre o outro, é sobre você mesmo. Cuide das suas imagens mentais. Elas vão melhorar a sua qualidade de vida, elas vão fortalecer o seu sistema imunológico, porque existe uma relação direta de emoção com a capacidade do nosso sistema imunológico de combater determinadas doenças. Portanto, pessoas tristes, deprimidas e ansiosas ficam menos resistentes. O sistema imunológico fica mais afetado. Karen, como usar a PNL para falar em público? E tem várias dicas, Karen. Primeira coisa, mudar a sua imagem mental, porque falar em público você fala. A questão é que você cria uma imagem mental, não estou dizendo você, é porque você perguntou, e que essa imagem mental pode, então, te bloquear. Não é, lembrando, o que nos bloqueia na vida não é o mundo fora de nós, é o mundo dentro da nossa cabeça. Então, lembrando, revisão da aula de hoje, revisamos o modelo mental, falamos dos canais sensoriais, que é olhar, usar os sentidos para fora e os sentidos para dentro, e falamos dos sistemas representacionais. O que é isso? É pegar os sentidos e usar os sentidos voltados para dentro de si mesmo, de si mesma. E para encerrar, muitíssimo obrigado e atendendo aos meus alunos que me pediram,